palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dando sequência à nossa exposição no Sermão do Monte. Agora nós entramos aqui na última parte, digamos assim, dessa divisão aqui. Lembrando e trazendo aqui, fazendo recapitulando aqui, os 18 versículos iniciais, esteve tratando sobre a piedade dos filhos de Deus no sentido privado. E agora nos versos 19 a 21, nós entramos nessa outra parte, nessa última parte, melhor dizendo, do sermão, do capítulo 6, não é? Do Sermão do Monte, cujo tema está em torno dos perigos do mundo que nós devemos nos atentar. Então, vamos fazer a leitura aí do verso 19 a 21, será o alvo da nossa exposição nessa noite. Diz assim, Mateus 6, verso 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Pai bondoso e gracioso, nós pedimos, ó Pai, uma vez mais, que Teu Espírito nos instrua na compreensão da Tua palavra, que Teu Espírito, ó Pai, traga a nós o entendimento para a vida, edificando a Tua igreja, trazendo, ó Pai, instruções que toquem o nosso coração e toquem a nossa vida, para que possamos, ó Deus, viver para a Tua glória, não para nosso próprio proveito e deleite nesse mundo, mas para a Tua glória. Nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas, somos fracos, ó Pai, e necessitamos do Senhor. Não podemos sequer abrir a Tua palavra e lê-la se o Teu Espírito não nos assistir, esse mesmo Espírito que a inspirou não nos dá entendimento. Por isso contamos, ó Deus, nesse momento com a Tua graça, tanto a mim como aquele que transmitirá a Tua palavra, como aqueles que ouvem. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Amém. Então, como nós falamos, irmãos, nós chegamos aí a essa última grande parte do capítulo 6, cujo tema, que se desenvolve do verso 19 a 34, está sob a perspectiva do cidadão do reino de Deus, vivendo sob a realidade desse mundo caído, porém sem perder de vista a confiança do nosso Pai Celestial. Nós vimos como nos capítulos ou nos versos anteriores, o Senhor se concentrando nessa realidade, como a justiça do cidadão desse reino deve ser uma justiça distinta da desse mundo, mesmo daqueles, e esse foi o foco do Senhor Jesus ali, se os irmãos lembram, mesmo daqueles que externamente abraçam de alguma forma a religião, mas que no seu íntimo negam todo o poder e a eficácia dela. Nos últimos 18 versículos, o Senhor esteve concentrado em nos ensinar como expressar a nossa fé sem sermos acusados de hipocrisia, exercendo a nossa piedade particular tendo como objetivo a glória do nosso Pai, bem como o auxílio ao nosso próximo e o nosso próprio amadurecimento e crescimento na vida cristã. E Ele fez isso nos ensinando como deve ser feito sem ostentação, sem a busca da glória humana, dos holofotes desse
aplauso dos homens. E em tudo isso, e aí eu queria te chamar a atenção logo aqui nesse início, e em tudo isso é interessante perceber como as questões que envolvem o mundo, o diabo e a carne estão presentes em todo o desenvolvimento do sermão do nosso Senhor, não é? Em todo o desenvolvimento do Sermão do Monte, nos mostrando os perigos e tentações que rondam a nossa vida e contra os quais devemos estar alertas e vigilantes. E isso é interessante justamente porque, ao manusear essa questão da piedade individual, nós vimos isso, né, até o fechamento aí do verso 18, o Senhor abordou em primeiro lugar as tentações geradas pela carne e pelo diabo, que vão descrever aí o nosso conflito contra o orgulho, não é? Em todas as ilustrações que nós vimos ali contra o orgulho da carne, esse conflito contra a nossa autossuficiência, esse desejo que brota do nosso coração caído, de nos sentirmos ovacionados e aplaudidos enquanto fazemos essas obras de justiça, como vimos. E também aquelas questões quanto à incredulidade que brota do nosso coração nessas tentações. Nós vimos isso também. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos perceber que o Senhor ele está tratando nesse primeiro aspecto, ou ele tratou, melhor dizendo, nesse primeiro aspecto dessas tentações geradas por Satanás e por nossa carne. Porque o Senhor sabe que Satanás se mantém pronto, né? Se mantém particularmente atento no caso de um homem piedoso, quando ele está ocupado nas questões da sua vida com Deus. Então, tudo isso é desenvolvido aí. Então, havendo abordado essa questão nos versos anteriores, agora o Senhor Jesus passa a demonstrar que existe um outro perigo, a saber, a sedução e o engano do mundo com suas aparentes riquezas, com sua aparente beleza e segurança, trazendo aos seus discípulos o verdadeiro ensino de onde o coração, a mente e as motivações do seu povo devem estar ligadas e centradas. E aí agora no verso 19 ele vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Então, meus irmãos, aqui inicialmente a nossa primeira preocupação precisa responder às seguintes questões, ou a seguinte questão, melhor dizendo: o que o Senhor tem em vista aqui, quando Ele diz aos seus discípulos para não acumular tesouros nesse mundo? O que o Senhor quer dizer com tesouros aqui, inicialmente? E particularmente falando, não gosto muito de usar esse termo numa exposição, mas eu entendo que nós não podemos interpretar essa declaração do Senhor como se estivesse exclusivamente girando em torno de dinheiro, e de alguma forma condenando aquelas pessoas que porventura possuem muitos recursos ou financeiros propriamente dito, ou algumas reservas de outras naturezas. Porque quando nós analisamos esse termo biblicamente dentro do seu da sua questão, tanto gramática quanto no sentido histórico ali, nós vamos perceber que esse termo ele é muito abrangente, né? Tesouros é um vocábulo bastante amplo e ele inclui muita coisa, e é verdade, nós precisamos observar isso, e é verdade que ele também inclui o dinheiro, mas o ponto é que não é só isso, ele é muito mais abrangente. A palavra tesauros no grego aí, usada para traduzir tesouros,
traduzida aí como tesouro, significa algo muito mais significativo, pois ela demonstra que nosso Senhor ele não estava tão preocupado com as nossas posses, como estava com as nossas atitudes em relação a essas posses, com o nosso sentimento, com o nosso coração e as motivações que as buscamos. A questão é como nós nos sentimos e agimos em relação aos bens materiais, aquelas coisas que talvez possam trazer certa segurança, certa garantia diante dos olhos dos homens. E nós precisamos observar essas questões dentro de um bom entendimento bíblico, dentro de uma boa, compreensão desse assunto. Por quê? Não há nada de errado em alguém possuir riquezas, né? Não há nada de errado no tocante à posse de bens materiais. Veja como as escrituras descrevem Abraão. Abra Gênesis 13:2. Veja que interessante como o próprio texto sagrado vai descrever Abraão. Gênesis 13, verso 2, diz assim: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Todavia, quando nós avançamos a escritura, lá no livro de Isaías, o profeta vai descrever Abraão como alguém que andava com Deus, amigo de Deus. Abra Isaías 41:8. O profeta vai descrevê-lo como amigo de Deus. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E não é somente aqui, não é? Tem outros textos como 2 Crônicas 27 e Tiago 2:23, que trabalham nessa mesma perspectiva, ou seja, descrevendo Abraão como um homem muitíssimo rico, dono de posses, bens, mas um homem amigo de Deus, dentro dos termos do Novo Testamento, né? O pai da fé. Então a questão em foco aqui é que o que pode ser completamente reprovável é a relação de uma pessoa para com as suas possessões, é a disposição do coração em relação àquilo que ela possui, como depositando naquilo a sua esperança ou a fonte de sua confiança nesse mundo. É uma procura vã, uma procura carnal, pecaminosa, de buscar em qualquer coisa que o esforço humano aqui nesse mundo pode lhe suprir, e lançar nessa coisa a sua confiança, como se aquilo pudesse lhe garantir, lhe dar um apoio, não é? Então, portanto, o acúmulo de riquezas, tendo como fim essa apreciação pessoal de segurança, é uma disposição reprovável. Em primeiro lugar, porque nega como nossa fonte de provisão, nega Deus como a nossa fonte de provisão, minando a nossa confiança, minando a confiança que como filhos deveríamos e devemos ter no nosso Pai, como aquele que nos supre em todas as coisas, E em segundo lugar, porque quando negamos a Deus como nossa fonte de provisão, as coisas desse mundo passam a ser a nossa fonte de esperança.
a fonte de suprimentos. Então começamos pouco a pouco depositar nessas coisas essas coisas, a confiança do nosso coração, esse deleite que antes estava voltado para Deus no seu cuidado paternal. Então nos dirigimos na busca dessas coisas. A felicidade, o gozo, o deleite da vida, então, do homem passa a ser em torno dessa busca, dessa procura, naquilo que ele está constantemente buscando como sua garantia, como a sua fonte de prazer e felicidade nesse mundo, negando então a boa provisão da mão de Deus. E o grande problema, meus irmãos, o grande problema aqui, e o cerne da questão que o Senhor está tratando aqui, é que nada que procede desse mundo caído, que desperta esse senso de segurança em nosso coração, que desperta essa sensação de estabilidade, tem de fato poder para nos garantir, tem de fato poder e eficácia para garantir a nossa felicidade, a nossa segurança, pois são coisas transitórias, são coisas que hoje estão aqui e daqui a pouco se vão, podem ser destruídas, podem perder o seu valor, podem ser roubadas, porque elas não têm valor eterno, mas um valor terreno e temporal. Por isso o apóstolo João, abra a sua Bíblia em 1 João, a primeira carta do apóstolo João, e veja que interessante esse texto instrutivo do apóstolo João aos crentes no primeiro momento, no nascedouro. 1 João 2, 15 a 17, o apóstolo vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E isso já começa a nos apontar e indicar o propósito e o sentido do ensino do Senhor Jesus aqui aos seus discípulos, ao viver, ao desenvolverem as suas vidas aqui nesse mundo. O ponto é que, quando nos ocupamos do fútil amor do mundo, voltamos todos os nossos pensamentos e afeições em outra direção que não a de Deus, que não a das coisas do céu, e não aquelas coisas que têm valor eterno, duradouro. E passamos então, quando tiramos os nossos olhos dessas coisas, de viver em prol delas, de realizar a desenvolver a nossa vida em prol delas, nós voltamos os nossos olhos para essas coisas, as coisas do mundo, e começamos a apreciar, e começamos a apreciá-las, começamos a apreciar os seus costumes, começamos a tomar a sua moda para a nossa vida, começamos a tomar os seus prazeres como nossos. E quando nos damos conta, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, o consolo do nosso coração, a confiança, quando nos damos conta, estão voltados
unicamente para esse mundo. Meus irmãos, entenda isso. Às vezes essas coisas não acontecem assim, mas acontece de forma gradativa, lentamente, sorrateiramente, em uma concessão. Eu vi essa semana uma postagem do reverendo Ageu Magalhães que me chamou muita atenção com relação a Brasil Paralelo. A imagem ali era, do cavalo de Troia. Aí dentro estava escrito assim, Brasil Paralelo. Em cima estava escrito, eu não lembro o que estava escrito em cima, com relação a, é interessante, é bom, é legal, é muito instrutivo. E entrando numa porta assim, e essa porta estava escrito assim, evangélicos. Coisinha, você começa a ouvir uma percepção do mundo, ou de apóstatas, que é o caso da Igreja Católica, não é? Apóstatas, se desviaram da fé, são inimigos de Cristo. E você começa a moldar a sua cosmovisão, a sua visão do mundo, e você começa a mudar o seu foco de prioridades, seus interesses. Toda a sua vida começa a ser influenciada. Mas veja bem, isso não começou. E essas coisas normalmente são assim, né? Ela não vem, né? Se tiver um elefante rosa passando ali embaixo, todo mundo vai ver que é um elefante rosa, né? Mas uma pulguinha, pouca gente se dá conta. Quando você vê, está infestado. E aí é bem difícil, viu? Bem difícil você lidar com determinadas infestações. Esse é o cuidado que nós, como crentes, precisamos ter do nosso coração, da nossa vida cristã. Irmãos, é um caso de vida ou morte. É o caso de experimentarmos o prazer do nosso Pai e o caso de experimentarmos o desprazer do nosso Pai, o seu rosto virado contra nós, a sua ira, ainda que como filhos. Quando nos damos conta, estamos lá, trabalhando em prol das coisas que vão se deteriorar nesse mundo, que vão ser queimadas no fogo, que vão se perder. Enquanto não ajuntamos um tostão furado, não juntamos um centavo naquilo que tem valor eterno. Veja como a coisa é. Então, uma vez mais, voltando aqui, nós somos chamados a atenção ao fato de que não somente nas coisas relativas à nossa piedade particular devemos guardar o nosso coração das motivações erradas, como vimos pela manhã, lembra? De jejuar pelas motivações erradas, de dar esmolas, né, de serviço de misericórdia por motivações erradas, orar por... Não somente essas coisas devemos guardar no nosso coração, mas também no que diz respeito a como lidamos com o mundo, como lidamos com a nossa relação e interação com o mundo, como lidamos com o dinheiro, com as riquezas, com as coisas que podem nos trazer essa aparente segurança nesse mundo. E se você olhar para o Antigo Testamento, se você olhar para a vida, para o desenvolvimento progressivo do povo de Deus, em muitos momentos, o povo de Deus caiu nessa armadilha do mundo. Em muitos momentos. E o Senhor foi tratar com o seu povo pela vara da disciplina, onde o povo queria ser como as outras nações, tomando costumes
das outras nações pagãs para si, vivendo como eles viviam, nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos chamou para sermos distintos. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o lema da vida cristã. Isso significa distinção, separação daquilo que o mundo é. E ligado a essa perspectiva, é interessante o argumento que Jó vai usar na sua defesa diante das falsas acusações de seus amigos. E essa argumentação de Jó, ela é extremamente instrutiva aqui no que nós estamos falando, pois ele tem em vista as motivações corretas do seu coração no uso dessas coisas, dos seus bens, da sua riqueza, da bênção de Deus dispensada sobre ele nessa terra. É uma disposição correta e não de confiança nelas. Abra Jó 31. Abra Jó, capítulo 31, versos 24, 25 e 28. Jó 31, 24, 25 e 28. Diz assim: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, verso 28, também isto seria delito a punição de juízes, pois assim negaria eu a Deus lá de cima. Veja como essa perspectiva de como lidamos com esse mundo, com essas coisas, com bens, riquezas e tudo mais que podemos fazer tesouros para nós nesse mundo, tem repercussões na nossa relação com Deus. Ele protesta que nunca colocou o seu coração nas riquezas desse mundo, nem tomou as coisas dele como suas porções de felicidade nesse mundo. E aí é interessante, Henry comentando isso, ele vai dizer, veja que interessante esse comentário, e é bem instrutiva no que diz respeito a isso. Ele diz assim: nossa riqueza é vantajosa ou perniciosa para nós conforme somos afetados por ela. Se fizermos dela nosso descanso e nosso governante, será nossa ruína. Se a fizermos nossa serva e instrumento de justiça, será uma bênção para nós. Será uma bênção para nós. Irmãos, isso é muito verdade, viu? Isso é muito correto. Porque nós não podemos aqui ser hipócritas e, como nós vamos ver aqui mais adiante, querer viver uma vida como completamente isolada desse mundo. Isso é muito importante quando nós sabemos o devido lugar de cada coisa e honramos a Deus com as nossas vidas, os nossos desejos por essas coisas nesse mundo, dando a elas o seu devido lugar, servindo aos outros e não o nosso próprio ventre. Com isso, com esse acúmulo desesperado, eu não posso fazer nada com isso aqui porque pode faltar para mim, e quem vai me valer? Quem vai me valer? Assim, meus irmãos, o dinheiro ou a riqueza não são problema em si. A condenação bíblica, entenda isso, está sobre o nosso amor às riquezas, ou amor ao dinheiro, que constitui avareza e cobiça desenfreada. Cobiça desenfreada, levando o homem à ganância, à subserviência dessas coisas,
tendo nelas a sua plena satisfação. E veja, e aqui tem o outro lado dessa moeda, né? Veja, e mesmo não sendo alguém rico, uma pessoa pode se satisfazer ou se escravizar dessa ambição. E dessa procura, dessa ambição desenfreada, nessa cobiça, fazer dessa procura o seu Deus, o seu ídolo, com isso cair em perdição. Não pense que a espada corta somente para um lado, né? Isso aí está falando só com quem tem milhões na conta, com quem é muito rico. Não. Está falando com aqueles que talvez não tenham posses, não tenham riquezas, mas que essa procura, esse desejo desenfreado constitui o alvo da reprovação, de estarem procurando juntar tesouros nesse mundo onde a traça corrói e a ferrugem e ladrões roubam. E aí é interessante o que Paulo vai falar em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Ele toca no cerne da questão, no ponto central aí. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E mais adiante, nesse mesmo capítulo, no verso 17, Paulo vai falar algo muito parecido com isso, e que reforça exatamente o ensino do Senhor aqui em Mateus 6, 1 Timóteo ainda, capítulo 6, versos 17 a 19. Veja, Paulo instruindo Timóteo, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, vejam, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja como Paulo já classifica isso, né? Instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nosso aprazimento aqui, literalmente traduzido, significa o nosso gozo, a nossa alegria nele. E ele continua no verso 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem, veja a expressão que ele usa, da verdadeira vida. E é exatamente isso que está em foco no Sermão do Monte, no sermão do nosso Senhor. Acumular bens duradouros, tesouros sólidos para o futuro, e não aqui nesse mundo, no sentido de invertermos os papéis, ao invés dessas riquezas nos servirem e servir ao povo de Deus, a causa de Deus, a causa do seu reino, nós servirmos as riquezas, como nosso Senhor, a quem dedicamos todo o nosso tempo, todo o nosso empenho, todo o nosso amor. Por isso o Senhor mais à frente, ele vai concluir esse assunto justamente com a ideia de Senhor, justamente com essa ideia de senhores, melhor dizendo, porque o nosso coração não pode estar dividido entre o amor do mundo, confiantes em suas riquezas e em suas glórias, e o amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus e o seu reino.
lá mais à frente, no capítulo 6 de Mateus, verso 24, o Senhor vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. E ele explica: porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se voltará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é o perigo do mundo. Esse é o perigo do mundo que o Senhor levanta nessa última sessão do sermão, no capítulo 6 de Mateus, que envolve o nosso sentimento, nossos desejos, nossos prazeres, nossas preferências, no que diz respeito a esse mundo, no que diz respeito ao materialismo, que pode acorrentar e escravizar o nosso coração a Ele e nos fazer esquecer do Senhor. Eu acho interessante quando nós olhamos para o povo de Deus no deserto, as pessoas que viram a boa mão do Senhor, as pessoas que tinham a palavra de Deus, em que Ele se empenhou em dizer: eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Aquelas pessoas que viram os atos portentosos do Senhor, mais adiante eles não queriam confiar na boa provisão de Deus diária. Eles queriam algo sólido, concreto, em que eles pudessem se apegar, para que eles pudessem dizer: é meu, aqui está a minha confiança. Esse é o perigo do mundo, meus irmãos, que nós precisamos lidar, tratar o nosso coração diariamente. E talvez um texto que ilustre bem essa realidade que estamos vendo aqui, conectando-a com a seguinte, que temos aí no texto de Mateus, que vai mostrar a volatilidade dessas coisas pelas quais às vezes nós somos incentivados a perseguir avidamente para conseguir aqui nesse mundo. Esse é o texto de Mateus 12, Lucas 12, abra Lucas 12, esse texto é muito importante. Lucas 12, verso 13 a 21. Veja o que temos aqui. Lucas 12, 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, veja aí: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Veja a importância dessa expressão que ele coloca: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Verso 18: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19: então direi à minha alma, veja o propósito disso, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te.
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E aí vem essa última parte, verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. O ponto que o Senhor está mostrando aqui, ensinando, é que se ao menos considerássemos com seriedade as nossas posses nesse mundo, ou até mesmo aquilo que está envolvido em buscá-las, em possuí-las, compreenderíamos que elas pertencem a um mundo passageiro, que não oferece nenhuma segurança permanente. Porque qualquer riqueza, qualquer acúmulo que um homem possa fazer aqui está sujeito à traça, à ferrugem, ao ladrão. Ou seja, elas são perecíveis. Eu dei o exemplo aqui quando a gente expôs o sermão ali da oração, né? A oração dominical, falando do pão nosso de cada dia, da nossa confiança no Senhor. E a gente falou ali, né, de determinados momentos em que às vezes o grande depósito, a riqueza que um homem tem, de uma hora para outra isso pode se esvair. E a gente falou ali, não é, do plano Collor, onde as pessoas foram dormir num dia com as suas contas tranquilas, no outro. Nós lembramos da enchente, no Rio Grande do Sul. Você imagina os fazendeiros, as pessoas envolvidas em estoque de grão, assim, muitas outras coisas, alguns dias antes fazendo planos com o rendimento, com o estoque que teriam para quantos anos, ou como já programando tudo. Veio enchente. E muitos outros casos que nós temos conhecimento, ou chegam ao nosso conhecimento. Essas coisas nos alertam, nos traz a memória que qualquer riqueza, qualquer acúmulo aqui nesse mundo, a traça pode corroer, a ferrugem pode corroer, os ladrões podem roubar, porque elas são perecíveis. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde o ladrão, ou onde os ladrões escavam e roubam. O Senhor aqui usa 3 metáforas para mostrar a vulnerabilidade e incerteza no valor das coisas desse mundo, para nos garantir segurança, paz, felicidade e contentamento duradouro, pois elas começam e terminam aqui e podem a qualquer momento se perder o seu valor. Os termos traça e ferrugem aqui representam todos aqueles agentes e processos que levam os tesouros terrenos. E aí, no seu contexto imediato, provavelmente o Senhor Jesus tinha em mente aqui tecidos, vestes, caras, coisas que eram muito valorizadas como bens, como riquezas. E ele usa justamente essas ilustrações aí, né, representando isso, esses tesouros terrenos. A traça, a ferrugem podem corroer, diminuírem assim o seu valor e por fim deixarem completamente de servir aos seus propósitos. E é interessante que o comentarista ele vai acrescentar, e a partir dessa representação ampliar as nossas mentes. Ele vai colocar assim: o pão fica mofado, dando as referências aí. Assim o pão pode ficar mofado, as vestimentas se gastam, os campos se tornam infectados de ervas daninhas, os muros e cercas caem, os tetos se deterioram, apodrecem, as casas começam a gotejar, e o ouro e a prata perdem o seu brilho e perecem.
e acrescentada à destruição aí causada pela traça e a ferrugem, nós podemos dizer que levar isso mais adiante, como os furacões, tufões, tornados, terremotos, enfermidades demoradas, podem estar incluídas ou incluídos nessa metáfora para mostrar o quão frágil e ilusório pode ser confiar nas coisas desse mundo como nosso tesouro, onde nosso coração está seguro. E nessa mesma perspectiva, a metáfora do ladrão aqui tem em vista inicialmente alguns lugares nas casas ali, naquele tempo, em que supostamente pareciam seguras e onde se guardavam ali determinados bens, mas o Senhor vai expor isso a roubos, a furtos, que ainda assim os assaltantes poderiam arrombar, furar suas paredes, furar o seu teto e roubar tesouro ali guardado, e trazendo isso para uma realidade mais contemporânea nossa. Dificilmente alguém aqui guarda dinheiro debaixo do colchão hoje, né? Dificilmente alguém aqui guarda lá um cofre, pode ser até ser que tenha, né? Mas um cofre lá onde guarda suas riquezas, grande estoque de tecidos caros, né? Ouro, barra de ouro, né? Grande quantidade de notas em dinheiros ali. Mas mesmo assim, isso serve à nossa compreensão. A inflação, os impostos opressivos, que podem equivaler a uma confiscação, as bancarrotas bancárias, as crises do mercado de capitais, os gastos associados às longas enfermidades, estes e muitos outros males semelhantes têm o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. Com isso, o Senhor está ensinando que a nossa plena felicidade, a tirarmos os olhos desse mundo e entendermos que a nossa plena felicidade, segurança e confiança dependem de entesourarmos bens duradouros, riquezas duradouras, e essas coisas não podem, meus irmãos, serem encontradas aqui nesse mundo caído. Não podem ser encontradas aqui nesse mundo caído, pelo que Ele mesmo nos instrui, onde nosso coração deve acumular a nossa riqueza. E aí nós temos a parte final, verso 20 e 21. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. E um ponto que, embora possa parecer óbvio, mas ainda assim precisamos dizer, é que o Senhor, quando nesse trabalho aqui, nesse processo de exposição, de ensino, Ele procura elevar os olhos dos seus discípulos e os seus pensamentos dessa realidade de subserviência a esse mundo, né? Para a realidade do céu, para a realidade do reino celeste. O Senhor não estava proibindo a nossa interação. Isso aqui é importante vermos. Ele não estava proibindo a nossa interação total com esse mundo, no sentido de que, para fazer isso, ou seja, para juntar esses tesouros no céu, nós precisaríamos nos retirar completamente de qualquer atividade dessa vida, como o monasticismo ensinou, né? Nós não podemos confundir as coisas, ou como se o único tipo de vida que agradasse a Deus, de fato, fosse estar envolvidos naquelas coisas que diz respeito somente à religião, à igreja, como que se pudéssemos nos fechar em um mosteiro, ou passando a viver como os eremitas,
Eu queria chamar a atenção a esse ponto contra o qual o Senhor está combatendo aqui. Os próprios fariseus foram reprovados pelo Senhor, mesmo eles próprios carregando em seus nomes, em suas essências, aqueles que eram separados. Essa percepção representa um distorcido ponto de vista da vida cristã, pois ao sermos salvos, e isso é bom que entendamos, ao sermos salvos, ao recebermos as nossas virtudes advindas da união com Cristo, nós não somos retirados do mundo no sentido de nos isolarmos dele, mas nós somos guardados do mundanismo, de amar o mundo e de sermos como o mundo é, com vistas nos bens eternos e incorruptíveis reservados aos santos nos céus. Devemos, irmãos, nos lembrar desse fato, de que em nossa santificação, um processo de mortificação da corrupção restante em nós, esse processo ocorre no mundo e não numa realidade abstraída fora dele. Nisto consiste o poder de Deus em nos guardar. Veja a oração do Senhor, a oração sacerdotal do Senhor pelos seus, em João 17, 11 a 13 e verso 15: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu amor que me deste, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora verso 13: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Verso 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Essas palavras reforçam o ensino do verso 20 e 21 que nós acabamos de ler. Elas reforçam o ensino do Senhor, nos ensinando que, pela intercessão de Cristo, nós somos guardados do mal do mundo, de forma que possamos, ainda aqui, em meio ao pecado, em meio aos enganos e à sedução do mundo, podemos desenvolver a nossa salvação. E esse é o ponto aqui, buscando a glória de Deus em todas as nossas ações, em todas as nossas buscas e procuras aqui nesse mundo, seja no trabalho, seja no nosso desejo, ou no serviço ao próximo, fazemos com o coração na glória eterna. Fazemos com o coração na glória eterna e incorruptível, que não pode perecer ou desaparecer, pois está segura no céu. Nós vivemos aqui por aquilo que é eterno, pela intercessão de Cristo. Guarda-os, livra-os do mal. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, versos 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, impossível de perecer, reservada no céu para vós outros. E perceba bem isso, já avançando aí para o final, perceba bem isso. Embora o Senhor não nos diga aqui como acumulamos tesouros no céu, não tem uma receita aqui, ele só fala: acumulem para vós outros tesouros no céu. Não vem uma lista depois assim: façam isso, façam isso, façam aquilo. Certamente
podemos saber que a alma redimida, o coração regenerado, viverá nesse mundo sob essa perspectiva eterna, não sendo dominado pelos prazeres, pelos caprichos, não se deixando dominar pelos prazeres desse mundo, mas procurando agradar ao Pai que está no céu, tendo em vista a glória indizível do seu reino. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça da ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está teu coração, aí estará. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A grande questão, meus irmãos, apresentada aqui, é que os filhos de Deus, estão caminhando neste mundo debaixo dos olhos atentos do Senhor, aproximando-se dele na direção da nossa esperança eterna, vivendo uma vida diária, sempre nessa perspectiva de que vamos nos encontrar com o nosso Pai e vamos viver uma vida eterna com Ele. Isso é interessante porque esse é o grande princípio ensinado aqui, e ele é confirmado em Hebreus, em Hebreus 11. Eu não vou ler, mas eu vou fazer aqui, vou pensar aqui esses pontos, mas todo Hebreus 11 está nessa perspectiva, nessa direção. Aqueles servos de Deus, como heróis da fé, tinham um único objetivo. Eles andavam como quem vê aquele que é invisível. Verso 27, eles viviam nesse mundo como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, como quem esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 10, por isso quando Deus chamou Abraão, este respondeu afirmativamente a convocação. E quando Deus voltou-se para um homem como Moisés, cujas perspectivas da corte egípcia eram excelentes, então Deus ordenou que ele saísse, que ele abandonasse tudo isso para se tornar um miserável pastor de ovelhas pelo espaço de 40 anos. Moisés obedeceu, porquanto contemplava o galardão. Verso 26, o que fez Abraão dispor-se a sacrificar seu filho Isaque, e o que levou todos os outros heróis da fé a estarem preparados para fazer aquilo que fizeram. Eles desejavam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. A pátria celestial, seus corações, e esse é o ensino aqui que o Senhor está trazendo aos seus discípulos. Seus corações estavam em um tesouro eterno, incorruptível, guardado no céu. Onde está teu coração, meu irmão? O que você considera realmente importante na sua vida? Quais são os seus sonhos? Ainda mais importante do que isso, no que você sonha enquanto você está acordado, lutando, labutando, vivendo, desenvolvendo a sua vida nesse mundo. Talvez esse seja o sinal mais claro de onde o seu tesouro realmente está. Essa é uma avaliação que só você, diante das Escrituras, diante de Deus, pode fazer e responder sinceramente. Quanto da eternidade ocupou o seu coração essa semana?
enquanto você trabalhava, enquanto você cuidava dos seus filhos, enquanto você sonhava, enquanto você buscava agariar o seu pão, o quanto da eternidade estava permeando o seu coração ao desenvolver e buscar as coisas que você busca. Isso dirá muito sobre o que de fato tem sido o teu tesouro e, consequentemente, onde o teu coração está. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu quero concluir. Esses ensinos aqui, meus irmãos, expostos há quase 2000 anos, ainda são ensinos pertinentes à igreja hoje. O movimento pentecostal e neopentecostal representaram um grande desserviço à cristandade no que diz respeito à forte ênfase numa fé e num cristianismo centrado no triunfalismo terreno, um evangelho e um cristianismo de ênfase na saúde, riquezas, numa felicidade baseada em conquistas temporais como carro, casas, bons salários e outras coisas como essa. O grande problema é que esse ensino promove o contrário do que Cristo nos ensina aqui em sua palavra, que é o fascínio pelo mundo e pela sua riqueza, pela sua glória. Veja, e aqui eu quero dizer isso, e que fique bem claro: não é errado você almejar ter um bom emprego, não é errado você estudar para isso, é claro, né? Não é errado você querer ter um bom carro, uma condição financeira boa de se suprir sua família, aqueles que necessitam. O grande problema é quando isso se torna um fim em si mesmo, o fim da nossa busca. O que nos faz diferente dos ímpios quando eles estão procurando essas coisas? O quê? Buscando nosso sustento, estudando para determinados fins. Ao conquistarmos bem, produzimos riquezas. A motivação do coração do justo precisa transcender e ir além desse mundo. O ímpio, em tudo que faz, tem como alvo o seu próprio prazer, o acúmulo das suas riquezas para si, para esbanjar consigo mesmo. Deus é o seu ventre é Deus, né? É o Deus dele. Eu encerro com essas palavras, que a verdadeira espiritualidade cristã, diferente da prática dos ímpios, não é manifesta no ajuntamento de coisas, no ajuntamento de riquezas, mas em ser liberto do amor e da confiança por essas coisas desse mundo, sendo depositadas naquelas coisas que têm valores eternos, numa vida que de fato glorifique a Deus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, a conduzir os nossos olhos, nossos corações, nossos sentimentos, tudo aquilo, ó Deus, que podemos empregar nesse mundo, lançarmos sobre esse mundo de forma a desviar-nos do alvo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, conduzindo os nossos olhos, ó Deus, a meditar nas coisas do alto, nas coisas que têm valores eternos, para vivermos, ó Deus,
a acumular tesouros no céu. Nos ajude, Deus. Assim oramos em nome do Teu Filho. Amém.